É bom demais. Santos, muito boa noite. Que a graça do nosso Deus, esse amor tão inefável do Espírito, envolva o teu ser e teu coração. Estamos aqui mais uma vez, estamos iniciando aqui mais uma live que é dedicada ao seu coração, à sua vida, aonde você estiver. Mas na verdade tudo que estamos fazendo é para louvor e adoração a um único nome que é e que está acima de todos os nomes. E você sabe quem é: Jesus. Então você já pode entrar aí, você já pode dar aquele legalzinho, você já pode mandar o seu alô, você já pode mandar dizendo alguma coisa que você está achando, como está, se está chegando bem aí, onde você estiver. Tá ok? Que Jesus Cristo seja louvado. Nós estaremos louvando daqui, você daí, e juntos magnificando o nome do Senhor Jesus. Tá ok? Mais uma vez, nós estamos aqui de uma forma poderosa e maravilhosa, tentando passar um pouquinho daquele amor, da graça, da misericórdia desse Deus que é tão excelso, que é tão maravilhoso. E mais uma vez está comigo aqui, né, Adriele, que sempre está bendizendo e exaltando o nome do Senhor. Então hoje, Adri, nós vamos de que hoje? Espírito Santo. Espírito Santo. Ela fala que é incrível quando se tem a presença de Cristo nas nossas vidas, que o Espírito Santo ele faz toda a diferença, ele muda a nossa maneira de pensar, o nosso jeito de agir, ele nos ajuda a aliviar as nossas dores, ou seja, ele é o nosso consolador. Que bom, né? Então, em outras palavras, sem ele, nada feito. Sem esse Espírito Santo, nada vai acontecer. Então, Espírito Santo, esteja aqui e esta casa é tua, esta casa é tua, esta casa é tua, esta casa é tua. Não é? Seja bem-vindo neste lugar. E em nome do Senhor Jesus, faça notória a tua presença, envolva o nosso ser, fale conosco, transforme os nossos ouvidos, os nossos olhos, o nosso coração, para que nós possamos entender, compreender qual é a boa, agradável, perfeita vontade do Pai. Então, vamos lá, vamos adorar, vamos bendizer o nome do Senhor Jesus. Adoremos! Eu prefiro te ouvir e com
estar na casa do Pai, verdade, quando nós estamos perto do Senhor, é sempre maravilhoso, quando nós estamos pertinho do Pai. Eu tenho certeza que o amor de Deus tem alcançado seu coração, e é esse o intuito, é esse o desejo. Como eu disse na última live que fizemos aqui, que verdadeiramente esse é o tempo em que a palavra de Deus tem sido semeada de uma forma tão gloriosa, tantos irmãos fazendo live. Eu acho que se tentaram fechar, no bom sentido da palavra, se tentaram fechar a igreja. Eu acho que nunca houve tanta igreja. Nunca houve tanta igreja, porque hoje tem sido uma igreja em cada casa. Você está aí na sua casa, tem um irmão que está aí na mesma rua, sendo igreja, lá cultuando também na casa. Então, nunca houve tanta casa. Então, esse é o espírito da coisa aqui. O reino de Deus nunca foi impedido. E eu não estou aqui dizendo que as pessoas tentaram fechar a igreja com esse objetivo. Realmente, eu creio que o fechamento e o pedido de fechamento foi verdadeiramente necessário. Mas o que eu quero mostrar é que nada pode deter, impedir a igreja do Senhor, porque a igreja do Senhor somos nós, não é? E não meramente ou simplesmente um templo, um local, parede, algo físico, mas somos nós como verdadeira igreja do nosso Senhor Jesus, e é o que nós estamos aqui para continuar sendo. Igreja, onde quer que você esteja, você é igreja, tá ok? Hoje a nossa live, ela terá um tempo menor que aquela de ontem, porque ontem, ou melhor, no domingo, na terça, melhor dizendo, na terça, isso mesmo, nós fizemos quase um culto, né? Por isso nós demoramos um pouco mais, e houve alguns problemazinhos aqui, e aí a gente teve que até tirar do ar, não é? E não deixar. A gente, quem estava conosco ao vivo, participou, esteve conosco, foi maravilhoso, não é? Mas a gente tirou porque deu alguns problemazinhos aqui, a câmera ficou, a imagem ficou distorcida um pouco, ou seja, virada, então a gente tirou. Mas essa nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus, e essa vai estar chegando já de uma forma certa e correta em nome do Senhor. Tá ok? Então nós já estaremos falando um pouquinho de um tema que nós até divulgamos que seria feito e falado hoje, com questão e com respeito a medo, não é? Então hoje nós falaremos um pouquinho disso. Se você é uma pessoa que tem esse sentimento muito forte em você, e tem pessoas que têm pânico, não é? Tem pessoas que têm verdadeiramente um pânico, tem pessoas que têm um medo exagerado, ao ponto de realmente sentir medo do medo. Quando a pessoa ela entra em um certo processo, ela tem medo do medo, ou seja, ela tem medo de sentir medo. Ela fica com medo de sentir medo daquilo que ela acha que amedronta ela. Entendeu? E às vezes nem sabe por que está com medo. Não sabe nem por que está com medo. É só um medo, é só o medo do medo. O medo de sentir medo. Aí você pergunta, medo de quê? Não sei, de tudo, ou qualquer coisa. Entendeu? Então a pessoa termina dizendo, é medo de tudo. E você fica tentando entender o que é ter medo de tudo. Aí você pensa, como é ter medo de tudo? Porque talvez a gente não tenha esse medo, então a gente não sabe mensurar, a gente não sabe medir o quanto aquela pessoa realmente sente medo, não é? Porque qualquer coisa se torna um perigo. Perigo se torna grande demais. Então aí já vem a ansiedade. A ansiedade. Ela já pensar que tem alguma coisa que pode tirar a vida dela. Tipo, isso, tirar a vida dela, ou interromper. De morrer. Tem medo de morrer e ao mesmo tempo quer tirar a vida. Não é? É meio confuso. Por quê? Porque é um pânico, é verdadeiramente o medo exagerado, é aquele medo além do que se entende como medo, que é o medo do medo, o medo de sentir medo, o medo de dormir e sonhar. A pessoa ela já antecipa, entendeu? O sofrimento até mesmo antes que ele se aproxime ou que ele chegue. Então é muito, como diz a gíria do povo, barril. Não é? É muito barril. Esse medo muitas vezes faz com que as pessoas elas entrem tanto em pânico que às vezes elas conseguem até tirar a própria vida, porque elas acham que aquele medo não vai sair, ela não vai vencer. Então, para nós que estamos de fora, é fácil. A gente depois pergunta como, por quê,
Não é? Será que a pessoa não pensou? Será que a pessoa não lembrou? Porque ela não pensou em algo que pudesse fortalecer? Mas, na verdade, quando a pessoa está com medo, ela não consegue ver, pensar direitinho, raciocinar com lógica. Ela não consegue isso, porque o medo invade, toma conta. Toma seu coração. Não é? Você perde a noção. Verdade. Tem medo que ele é tão intenso, que ele é tão forte, que a pessoa fica imóvel. Ela paralisa. Ela não sabe o que fazer. Eu vi uma pessoa falando, é um depoimento, na verdade, que ela deu uma crise de ansiedade. E nessa crise, as mãos dela começavam a suar, os pés, e ela estava em um evento muito grande. E chegou lá nesse evento, ela se perdeu das pessoas que estavam. Então veio a crise ali no momento, tipo, sozinha. Ela começou a paralisar o corpo, porque ela não conseguia mais se mover. Não conseguia andar, não conseguia fazer nada, porque a mente dela travou ali. Porque a mente fala que ela está com medo, vai acontecer. Isso, e sem poder ter uma reação, né? Sem poder reagir. E isso é o pânico do medo, é verdadeiramente o pânico, quando a pessoa ela não tem, ela fica fora de si. Por quê? Porque a mente lança para o corpo, fala para o corpo e ela acredita, o próprio corpo acredita naquilo. Você vê que esse medo é tão forte que leva as pessoas a suarem, né? A sentir dores. Aí a pessoa fala, suponhamos. Aí a pessoa já fica com medo, pensando que vai infartar. Que vai infartar. E daí o medo aumenta. E o medo é como a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. É a mesma coisa, o medo chama outro medo, chama outro medo. Ela começa a pensar, o medo que ela sente que ela vai morrer, e se ela morrer fulano, beltrano, ciclano e tal, e coisa, que ela, de repente, ela se torna uma pessoa tão vulnerável que o inimigo tem acesso a qualquer ponto da vida dela, né? E especialmente o coração e a mente. Observe que, como é que uma pessoa, do nada, ela está dentro, suponhamos assim, ela está dentro de um elevador, ela está parada, como todo mundo sobe e desce no elevador, mas a pessoa está no elevador, de repente parou um pouquinho, ela entra em pânico. Ela entra em pânico. E a gente sabe que não tem possibilidade daquilo tão natural, ela morrer daquilo, a não ser que aconteça realmente um acidente, uma tragédia. Mas normal, ela vai ficar só ali tranquilo. Então você vê que é a síndrome do pânico, né? Que é o medo do medo, o medo do medo. Então ela cria para si medo, em cima do medo que ela tem, né? Então termina sendo muito trágico, muito ruim. Por isso tem pessoas que elas imaginam o horário de dormir. Quando chega o momento de dormir, ela já imagina. Porque... Parece que está na hora marcada. Viu? Isso. Vai acontecer, já está na mente. E o que acontece? Realmente acontece. Por quê? Porque a mente alimentou aquilo, e é aquilo que o corpo vai responder. A mente está trabalhando naquilo, é aquilo que o corpo vai responder. E o físico acaba sofrendo, né? Sofrendo, porque é algo que não tem como as pessoas terem controle por si só, a não ser que venha a verdade, uma verdade, que é a única verdade, que é a palavra de Deus, e alcance o coração e encha a mente dessa pessoa com verdades que, digamos assim, desmascara a mentira. Porque esse medo é uma mentira, né? Esse pânico, né, do medo, essa síndrome do medo, é uma mentira. É a mente mentindo para você que tudo vai acontecer. E a pessoa acredita em tudo aquilo e termina o corpo respondendo a uma reação, como uma reação ao que está sendo como uma ação, que é a mente. Parece complicado, mas talvez quem está aí agora e muitas vezes tem sentido isso, tem sentido medo, não é? Está entendendo o que a gente está falando. A gente está falando de um medo que é nessa área, no medo do medo, né? É o pânico, é a síndrome do medo, que é o medo do próprio medo. Mas tem um medo que é natural, tem um medo que é um medo normal, tem um medo que é um medo normal, que muitas vezes até nos ajuda, né? De certa forma, para a gente ter um entendimento. Suponhamos, você fica em um local alto e você não dá mais um passo para frente, por quê? Porque você tem medo, entendeu? Então, por que esse medo vai tornar ou causar para a sua vida? Ele é um medo, se é que nós podemos chamar assim, um medo benéfico, que é um medo que te ativa, que te acorda ao perigo, entendeu? Iminente ali. Então, esse medo é um medo, se é que nós podemos chamar de positivo, vamos chamar de positivo, não é? Esse medo. Mas é um medo que te dá um alerta, que te dá um aviso.
mas não te mata, ao contrário, ele te dá um aviso do perigo, daquilo que é ruim, daquilo que pode acontecer. Então é um medo natural, um medo, na verdade, que a gente pode chamar de alerta de Deus. É algo que Deus colocou nos seres humanos, que alerta. Você vê uma criança, ela vem com isso, ela chega em um certo local, ela não pula se não tiver ninguém. Às vezes uma criança, por ela achar que aquilo não vai causar um dano maior, ela pode até pular. Porque a criança acaba sendo inocente, né? Tem a noção do perigo. Isso. Mas você vê que mesmo assim, quando ela chega a uma certa consciência, um pouquinho, ela já tem medo de pular. Se você se aproximar dela, ela pode estar da altura que for, e você erguer as mãos e chamar, e pedir para ela pular, aí ela vai, porque ela tem alguém que ela confia. Não é? Então esse medo é um medo que verdadeiramente pode ser trabalhado. É um medo que não controla a pessoa. A pessoa controla ele. Ela chega, sentiu medo, então ela recua. Então, como eu disse, se podemos chamar, vamos chamar de um medo positivo. Então, mas tem aquele medo que é o medo iminente das coisas. Existe o medo natural do que está acontecendo, e existe aquele medo de algo que ainda vai acontecer. Pode, talvez acontecer. Então, esse medo é o pior, porque dentro dele, o inimigo ele pode trabalhar muito. Porque se a Bíblia diz que o amanhã pertence a Deus, como é que eu já estou com medo do amanhã se nem a mim pertence? Mas a gente acostumou com isso. A gente acostumou em ter medo do amanhã, do depois, não é? Das coisas que estão acontecendo, como agora o que nós estamos vivendo. Quantas pessoas não estão com medo? Quantas pessoas não estão vivendo no medo? Quantas pessoas não estão pensando o que é que eu vou comer? Quantas pessoas não estão pensando se continuar assim, o que é que eu vou, como é que eu vou viver? Não é? Quantas pessoas estão vivendo agora pensando, meu Deus, o que será do nosso trabalho? O que vai acontecer? Como vai acontecer? Como eu vou me sair disso? O medo do futuro. Mas pelo que a realidade está mostrando. Pelo que a realidade está mostrando. Mas aí, qual é o perigo disso? É um perigo que a pessoa tenha esses pensamentos digamos assim, de pensar no que pode acontecer, ou numa iminência de dificuldades que possa acontecer. Não é errado e nem é maligno até um certo ponto. O problema, Dri, e todos vocês, é quando as pessoas, elas permitem, elas deixam com que o medo passe a se tornar uma arma do inimigo contra ela mesma. O problema e o perigo é quando o ser humano, por não ter o conhecimento da verdade e a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela vem confortando você, ela chega na sua vida e faz você ser o pai que chama a criança, ou seja, você é a criança e Deus é o pai. Você tem um pouco de medo? Tem, mas quando você sabe quem está ali chamando você, você pula. Então a mesma coisa, a gente não pode deixar de viver por conta do medo iminente das coisas que a gente está vendo, não é? Porém, quando a gente começa a conhecer um pouco mais da palavra, esse medo ele vai sendo transformado, mudado, porque do medo você vai transformando, não transformando ele, mas você vai sucumbindo ele, sufocando ele com a sua fé. Você vai confiando em Deus, não, Deus vai fazer, não, Deus vai mudar, Deus vai agir, Deus vai fazer alguma coisa. E foi isso que a gente viu na vida de muitas pessoas na Bíblia. Essa confiança gradativa. Quantas vezes a gente não viu na Bíblia o medo sendo repreendido pelo Senhor Jesus? Não temas, né? Sou convosco, estou com vocês, não fique com medo. Então, Jesus sabia que esse medo existia e estava, mas sempre que ele chegava dizendo assim, olha, calma, não tenha medo, olha, calma, eu estou aqui. A gente vê naquela mensagem que Jesus, ele entra no barco, pensando nisso, quer dizer, Jesus ele chega para os discípulos, ele está dando instrução aos discípulos antes, né? Ou seja, no contexto daquela história, Jesus está dando várias, digamos assim, palavra de fortalecimento, como se deve agir na fé, agir com confiança, agir tal. E de repente o Senhor diz assim, olha, vamos entrar no barco e vamos passar para a outra banda, vamos para o outro lado. E naquela caminhada, no navegar deles, a Bíblia diz que levantou-se uma tempestade terrível e começou a balançar, aquele barco começou a sacudir, de maneira que eles ficaram com medo. A Bíblia diz que eles ficaram com medo. Agora,
Homens que, na maioria deles ali, eles eram entendidos, na maioria deles entendidos de água, de mar, né, de barco, eles entendiam. Mas observe que eles tiveram medo, sentiram medo. O medo foi tanto, não é porque simplesmente foram homens medrosos, foi porque o que eles estavam vivendo, o que eles estavam passando, realmente trazia medo. E eu acho que às vezes até o Senhor mesmo quer provar pra gente que nós somos capazes de superar. De superar e vencer. Deus estava falando, vai, vem sobre as águas. Eu tô aqui. Ele era o pai que estava esperando. Pode pular. Sabe? Mas ele foi meio com receio ainda. Por ele saber da naturalidade da natureza, como ela é. A água afunda. Né? Então essa certeza tira a nossa certeza de Deus. É capaz de tirar. E essa mensagem mostra o quê? Mostra que quando Jesus ele está naquele barco, que ele está naquele lugar, o medo faz a gente esquecer das palavras de Deus. O medo faz a gente esquecer das promessas de Deus. O medo faz a gente esquecer que o Senhor ele tem algo especial conosco. O problema do medo é que ele chega de uma maneira tão sutil e toma conta, não é? Porque ele não chega e fica em um lugarzinho ali, não. Ele chega e toma conta. Ele quer envolver toda a mente, todo o coração. Por quê? Porque o inimigo ele toma partido daquele medo. Você sentiu medo? Sentiu. Mas você segura e de repente você começa a olhar para a vitória. Você começa a olhar e dizer assim, não vai dar certo, não, eu vou conseguir, não. Deus vai ser por mim. O Senhor trará no meu socorro. O Senhor pelejará por mim. Então, essas palavras vão te trazendo coragem. Entendeu? E essa coragem faz você caminhar, às vezes, com medo. Às vezes a gente caminha com medo. Mas o que o inimigo quer é nos paralisar. É fazer com que esse medo faça você ficar, entendeu? Estático ali, ó, parado. É o papel do inimigo, é isso que ele quer. Ele quer chegar em você e te paralisar. Paralisando, você não busca Deus, você não ora, você não vai até a Deus, é tudo que ele quer. Mas com medo, a gente vai. Muitos homens de Deus, você vai ver que eles tiveram medo e foram. Pedro teve medo, mas foi, entendeu? Ouviu. Então é o que o Senhor espera de nós, que mesmo com medo, caminhe, mesmo com medo, desça do barco, desça do lugar que é mais seguro, aparentemente parece que é mais seguro, mas desça do barco, busca, vai até o Senhor, não é? Busque a Ele, converse com Ele, coloque teu coração, tua vida, coloque esses problemas, essa dificuldade. Jesus estava na proa, Jesus estava lá embaixo, dormindo, e eu fico pensando uma coisa, como é que um barco balançando tão fortemente, tão fortemente, Jesus continuava dormindo. Entendeu? É incrível, você num barco, o barco balançando, aquele mar tão bravio, balançando para o lado todo, água entrando, Jesus consegue continuar dormindo. É um propósito. Aqueles homens, os discípulos, eles precisavam ir até Jesus. Jesus, ele poderia assustar e falar, o que está acontecendo? E subir, chegar até os discípulos e dizer, o que está acontecendo aí? E eles diriam, Senhor, aqui, tal. Mas não, ele permanece dormindo, ele está dormindo. Quando os discípulos descem, vai até ele e diz, Senhor, acorda. E quando ele acorda, os discípulos dizem, Senhor, será que não te incomoda que nós sejamos perecendo? Veja que o medo faz a gente, às vezes, usar até palavras, vamos entender assim, um pouco agressiva com o Senhor. O medo faz isso. Você tem tanto medo que você fala assim, parece que Deus não olha para mim. Você tem tanto medo que diz assim, parece que o Senhor não ouve a minha oração. Quando a Bíblia diz que o Senhor, ele está ciente de todas as coisas, até antes de você pensar, ele já sabe. Entendeu? Então o medo leva a gente a ter ações e reações diante de Deus. E essas reações, às vezes, podem nos levar a algo ruim diante dos olhos do Senhor, porque você está duvidando do seu controle, do seu poderio. Aí o que a gente vai entender e vai encontrar? Jesus olhando para eles, depois que eles acordam Jesus chega naquele lugar e diz assim, por que vocês estão com medo? Preste atenção. Como que Jesus chega para um discípulo que o barco está quase afundando, está quase todo mundo morrendo? A gente está falando de pescador com medo. Pânico, né? Pânico
Em alto mar, de morrer. O que estava diante deles ali, a única coisa que estava diante dele, a morte. O que dizia assim, ó, a única coisa que vai acontecer, morte. Jesus chega para eles, e a pergunta de Jesus, a palavra que Jesus lança a eles é assim: por que vocês estão com medo? Meu Deus, fala a verdade você. Você teria N razões para responder ao Senhor. Sim ou não? Senhor, a gente está com medo porque olha o tamanho dessas ondas. Senhor, a gente está com medo porque como está balançando o navio. A gente está com medo porque a gente nunca presenciou um momento tão terrível desse. A gente está com medo porque a gente é de carne, a gente vai morrer. A gente está com medo porque o barco vai afundar. Teria motivos. Às vezes, nós temos razões para falar com o Senhor. Mas Ele pergunta a você, por que vocês estão com medo? Por que você está com medo? Quando Ele faz essa pergunta, Ele não está dizendo assim, o que é que está acontecendo para fazer vocês terem medo? Não é isso. Jesus não está dizendo isso. É como se eu ensinasse para você, se fosse a minha filha, e você tem 5, 6 anos, eu ensinasse para você que 2 e 2 é 4, não é? 4 e 4 é 8. Aí o que acontece? Aí se eu pergunto, falo para você, ensino, filha, é isso, filha, é isso. E eu passo essa tarefinha e você diz, responde tudo certinho. Você sabe para mim, eu lhe pergunto, quanto é? Você responde. Quanto é tanto? Você responde. Quanto é tanto? Responde. Pergunto de novo, quanto é tanto? Você responde. Eu fico tranquilo que eu digo que ela já aprendeu, ela já sabe. Aí você vai para a Pro-Bia. Você vai para a Pro-Bia, você vai para o colégio, você vai para a escolinha. Aí quando você chega lá, ela te pergunta quanto é 2 e 2, você fala assim, não sei. Ela pergunta 4 e 4, você diz, não sei. Você não sabe nada do que eu te ensinei aqui e você me respondeu várias vezes. Você não sabe. Então, quando você chegar, você vai dizer assim, eu vou dizer assim, e aí, filha, você acertou lá? Você vai dizer, não, papai, eu errei tudo. Eu vou dizer, como, minha filha? Como você errou? Se eu te ensinei, você me falou aqui. Está entendendo? Foi o que aconteceu com Jesus. Jesus tinha dado instruções aos discípulos. Jesus já tinha mostrado para eles confiança, acreditar, fé. Então, quando ele chega naquele momento que eles têm aquele medo, Jesus esperava que eles pudessem tomar decisões corretas, certas, em cima daquilo que eles tinham aprendido, que Jesus tinha ensinado. Então, quando eles chegam ali, que eles se desesperam e vai até Jesus, deixou o medo tomar conta, que ele sai da realidade, então Jesus diz assim, vocês estão com medo de quê? Se Jesus continuasse a falar, vamos entender assim, Jesus ia dizer assim, eu não ensinei nem gente para vocês ali, eu não ensinei no instante como é que você deve agir, como é que você deve fazer. Então por isso que Jesus diz assim, por que estás com medo? É como se ele dissesse, eu não ensinei para vocês, eu não tenho mostrado, vocês não têm aprendido, vocês ainda não aprenderam. Por isso que ele vem mais uma vez e diz assim, ele afirma para os discípulos, primeiro ele diz aos discípulos, pergunta, por que vocês estão com medo? Ele está dizendo o que é que está causando o medo. Não está pegando, por que vocês têm medo, sendo que vocês já sabem o que fazer, porque eu ensinei. Aí depois ele diz assim, por que não tendes fé? Entendeu? Então o que Jesus está querendo mostrar? Olha, vocês têm que entender uma coisa, que se vocês tiverem fé, aprendendo o que eu tenho ensinado, acabou. Vocês vão saber atingir, vocês vão saber progredir, vocês vão saber continuar caminhando, vocês vão vencer todo medo. Porque depois que Jesus fala isso, Jesus diz assim, mar, calado. Entendeu? O vento, calado, mar, calma-te. O mar acalmou, o vento ficou calado, quieto. Aí os discípulos ficaram quietos. Os discípulos falaram assim, só isso era. Era só isso? Não é? Era só para fazer isso aí? Palavra de autoridade. Foi o que Jesus estava querendo ensinar. Então logo depois o que acontece? Eles olham um para o outro, Jesus está em um certo lugar, só entre eles ele diz assim, que homem é esse? Entendeu? Que homem é esse? Prova o quê? Que eles ainda não tinham aprendido um pouco daquele homem que há pouco instante, ali atrás, tinha ensinado como fazer. Então o que eu quero chegar para você e dizer, é que muitas vezes esse medo não é um medo, digamos que vai tomar conta totalmente da sua vida, do seu coração. Não é um medo que deve coordenar a sua vida. Não é um medo que deve tirar de você a fé e a confiança e o entendimento.
Entendeu? Porque se isso acontecer conosco hoje, o Dri e todos vocês, se isso acontecer conosco, Jesus vai fazer a mesma coisa. Jesus vai perguntar assim: por que vocês estão com medo? Aí você vai dizer assim: por causa do coronavírus. Por que vocês estão com medo? Não porque a gente pode passar fome. Por que vocês estão com medo? Porque está tudo fechado e não tem como, entendeu? A gente está sem trabalhar. Por que vocês estão com medo? Não porque a gente vai estar preso, a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe para onde ir. Por que vocês estão com medo? Porque não inventaram, não tem ainda uma cura. Por que vocês estão com medo? Porque estão morrendo muita gente. Nós teremos, como os discípulos, várias razões para falar. Mas Jesus está querendo dizer para você: usa a tua fé. Foi o que ele disse depois: não tendes fé? Foi o que Jesus disse: vocês têm uma arma, a fé, a confiança. Essa palavra, ela nos mostra algo que é maravilhoso. Tudo isso que a gente está falando aqui, está aqui na palavra de Deus. Está aqui, nessa mensagem. Ela traz para a gente um fundamento real. Ela traz para a gente a verdade que muitas vezes a gente não desperta para ver. Que muitas vezes a gente não desperta para entender, para enxergar. O quanto parece ser fácil. Não é que seja fácil por ser. Se torna fácil quando permitimos que a voz de Deus entre aqui. Quando a palavra de Deus chega aqui e alcança isso aqui, o nosso coração e o nosso entendimento. Você precisa deixar e permitir que a palavra de Deus chegue, alcance você. Alcance o teu coração. E essa palavra, ela precisa encontrar um lugar onde ela possa descansar, que é o teu coração com verdade. Acreditar nesta palavra, acreditar nesta verdade. Eu posso entender todo o medo. Assim como biblicamente eu entendo o medo dos discípulos, eu entendo o medo. Eles estavam em um barco, eles estavam prestes a afogar-se, eles estavam na iminência da morte. Eu os entendo. Mas Jesus, ele não entendia por que eles estavam com medo, não por causa do que estava acontecendo, mas porque eles conheciam a Jesus. Eles deveriam confiar e acreditar que ali o Senhor estava presente. Eles tinham um motivo para acreditar, sabe por quê? Só que eles não perceberam, porque o medo tomou conta do coração. Porque observe que no início, lá atrás, antes deles entrarem no barco, Jesus simplesmente chega para eles e diz assim: olha, passemos para o outro lado, vamos para a outra banda. Ou seja, Jesus já está afirmando: nós vamos chegar até o outro lado. Então já era um motivo para que eles viessem a acreditar que eles não morreriam ali. Jesus ia ter que chegar do outro lado. Às vezes esquecemos da palavra de Deus, você está entendendo? Às vezes esquecemos da palavra de Deus, esquecemos do que Jesus prometeu, esquecemos do que Jesus disse. Jesus disse aos discípulos: entremos e vamos para outra banda, vamos passar, vamos chegar do outro lado. Eles esqueceram disso e no meio daquela navegação, eles ficaram com medo de que a palavra de Jesus não se tornasse real. Eles ficaram com medo de que a palavra de Jesus não se cumprisse. Eu quero te dizer uma coisa: a palavra do Senhor nunca vai deixar de se cumprir, porque ela é do Senhor. Nunca houve em nenhum tempo que a palavra de Deus pudesse voltar vazia. Ele próprio afirma isso: minha palavra não volta vazia. Primeiro ela cumpre aquilo a que eu a ordenei. Aquilo que o Senhor ordena é aquilo que vai acontecer. Se o Senhor disse que Ele vai te ouvir no dia em que você clamar, a única coisa que poderá fazer com que Ele não ouça é você não clamar. Entende isso? Se você clamar, Ele vai ouvir. Por que Ele vai ouvir? Porque Ele disse: quando você clamar, eu ouvirei dos céus. Então você e eu, nós temos capacidade de clamarmos, de orarmos, de buscarmos, e Ele vai nos ouvir, porque é promessa. Ele prometeu aos discípulos: passemos para outra banda. Não tinha água, não tinha fogo, não tinha onda, não tinha nada que impedisse daqueles homens chegarem do outro lado, porque Jesus tinha dito: vamos para o outro lado, para outra banda. Jesus tem dito a você o quanto Ele quer te abençoar, o quanto Ele é contigo. Então creiamos nisso.
Creiamos nisso. Quando você ama a Deus de verdade e sabe que esse amor do Senhor glorioso está sobre você, verdadeiramente acontecem coisas maravilhosas. Olha, já citamos aqui várias passagens bíblicas, mas veja comigo, só para você ter essa base mais aprofundada. 2 Timóteo, no capítulo 1, lá no versículo 7, diz assim, acompanhe comigo, se você puder, se não, creia, porque está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder e de amor e de uma mente sã. Deus não nos deu um espírito de medo. A gente pode até entender que o medo é um espírito, né? Ele não te deu um espírito de medo, mas qual foi o espírito que Ele coloca em nós? Mas de poder e de amor. Aí você vai lá no livro que você não precisa ler, a gente não vai ler, lá no livro de 1 João, você vai encontrar no capítulo 4, você vai entender que o Senhor diz assim, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Observe que Ele disse que nos deu um espírito de temor, ou melhor, de poder e de amor. Aí, lá em João, 1 João capítulo 4, o Senhor vai dizer conosco assim, que Ele lança fora todo medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Quando você tem Jesus no coração, o verdadeiro amor aqui dentro, no seu coração, lança fora todo medo. Quando você ama de verdade, você não vai ter medo. Você está entendendo? Então eu quero me dirigir especialmente a você que tem vivido, não é? Esse medo tem controlado você. Esse medo tem estado de uma forma assim pesada. Esse medo tem tirado a sua paz. Esse medo tem feito você se tornar uma pessoa derrotada. Você precisa buscar em Deus e de Deus um espírito de poder, de autoridade, de confiar, de acreditar no Senhor. As promessas de Deus é de que nós podemos avançar, que Ele tem vitória para nos dar. Então confia no Senhor. Acredita nesse Deus que tem feito coisas extraordinárias na vida de tantas pessoas. Ele é um Deus de ontem, e quando a gente vai para o ontem, a gente vai ver a mão de Deus operando assim de forma extraordinária. Quando você vem para o presente, você continua vendo Deus operando de forma maravilhosa. Como é que eu não vou crer no futuro? Sendo que o mesmo Deus que estava no passado, está no presente, é o Deus que promete ser o mesmo Deus no futuro. Eu não tenho como não confiar em Deus. Eu não estou dizendo que é fácil. Não estou dizendo que seja difícil confiar em Deus. Não é fácil quando você não busca ouvir, quando você não abre o coração para entender o que Deus está querendo falar com você. Não é toque de mágica. Não é toque de mágica. É acreditar na palavra da verdade. É acreditar em um Deus que verdadeiramente pode todas as coisas. E quando eu acredito nele, eu vou eliminando esse medo da minha vida. Não tem um filho que, chegando perto do pai, ele continue com medo. Você já foi criança, você já foi moleque. Você sabe que muitas vezes tem alguma outra criança que está amedrontando você. Tem algum outro menino ou menina que está amedrontando você, que está mostrando que vem contra você e que você tem medo. Mas de repente, chegando o seu pai ou a sua mãe, parece que nasce, que cresce, que sabe, que brota, né? Assim tão rapidamente, uma coragem tão forte, que você começa a de repente olhar para aquela pessoa que estava querendo vir contra você, e você fica indo contra ela dizendo, vem agora, vem agora. A sua coragem, ela vai dar um salto. Não é porque simplesmente você agora já criou uma coragem, mas é porque em quem você confia, em quem se aproximou de você, em quem chegou perto de você, em quem pegou na sua mão, é como se dissesse, eu estou aqui contigo. Então, se você pegar na mão, ou sente que está segurando na mão do Senhor, você sabe que você pode enfrentar todo e qualquer mal. Você sabe que você pode enfrentar tudo que verdadeiramente se levantar contra você. Confia no Senhor. Acredita. Existe um Deus que ama você. Existe um Deus que está na sua vida. Existe um Deus que age de uma forma
sobrenatural. Ele vem para te dar coragem. Você vai ver homens de Deus medrosos na Bíblia. Sim, você vai ver homens de Deus com medo. E Deus chegando até esses homens para dizer assim: coragem, eu sou contigo. Coragem, eu vou com você. Coragem, eu estou do teu lado. Coragem, eu te esforço, eu te ajudo. Ou seja, eu te dou força, eu te ajudo. Mas observe que o Senhor nunca disse: fica quieto onde você está, deixa que eu vou e resolvo. O Senhor sempre disse: coragem, vá, eu vou com você. Coragem, se levanta, porque eu vou estar contigo. Coragem, se levanta e segue, vá adiante, vá porque eu vou contigo e eu vou estar agindo na sua vida. Você entende? Deus, ele não vai fazer por você, mas nesta hora ele está dizendo: coragem, eu vou com você. Coragem, eu sou contigo. Coragem. Então eu quero encorajar você a confiar e esperar em um Deus que verdadeiramente pode todas as coisas, em um Deus que realmente pode transformar a sua história e a sua vida. Eu não estou dizendo para você que você nunca tenha medo, mas mesmo com medo, diga: eu vou, Senhor. Mesmo com medo, eu confio em Ti, porque o meu medo é meu, mas a confiança que eu tenho em Ti é porque Tu és maior, Tu és grandioso, e eu sei que o Teu poder e a Tua glória me fará com que esse medo saia, seja lançado fora. Foi o que a Bíblia nos diz em 1 João 4. O verdadeiro amor lança fora todo medo, ou seja, a segurança, a certeza, a confiança faz com que esse medo não mais venha a existir com a força de te destruir. Nunca deixaremos de ter medo, mas não um medo que faça com que a gente fique paralisado, porque o Senhor tira tudo aquilo que paralisa você, que para você. O povo de Deus nunca parou. O mar não conseguiu parar o povo de Deus. As muralhas não conseguiram parar o povo de Deus. O Rio Jordão não conseguiu parar. Nenhum mal, nada conseguiu parar o povo de Deus. Nada. Faraó não conseguiu parar o povo de Deus. Eu quero dizer para você: continuamos a ser o povo de Deus, e nada e nem ninguém conseguirá nos deter, nos parar. Confia no Senhor, confia que Ele está presente e te abençoará de uma forma extraordinária, tá certo? Nós vamos fazer uma oração e eu quero convidar você. Vamos fazer uma oração para que Deus revigore as nossas forças. Vamos fazer uma oração para que Deus Ele traga para o nosso coração uma coragem no sentido de despertar em nós que Ele está conosco. Não se, digamos assim, não se culpe. Não se culpe se há um medo em você. Se aproxima de Deus, se aproxima dEle. Ele vai despertando essa força, sabe, esta coragem dentro de você. Ele vai despertar, a sua presença vai despertar. Então eu quero convidar a você nesta hora, orar comigo, onde quer que você esteja. Talvez você tenha medo por pessoas, você tem medo por causa dos seus filhos, você tem medo por causa dos seus familiares, medo por você também. Existem tanto tipo de medo, mas eu quero te dizer que nesta hora, a mão do Senhor será estendida para te alcançar. O medo do amanhã. O Senhor, Ele diz: o amanhã pertence ao Senhor, pertence a Deus. Já basta cada dia o seu próprio mal. Então, no dia que se chama hoje, vamos falar com Deus, para que Ele possa nos abençoar hoje, transformando de forma abençoadora e graciosa o nosso amanhã, que pertence a Ele. E Ele sabe o pensamento que Ele tem sobre você e sobre mim. Pensamento de paz e não de guerra. Pensamento abençoador. Creia nisso. Quero orar com você. Tá
bom? Oremos então, em nome do Senhor Jesus. Ó soberano Deus, as tuas palavras, elas são como um unguento sobre feridas. A tua palavra, Senhor, ela é como remédio. Tua palavra, ela é mais doce que o mel. A tua palavra, Senhor, ela tem um poder que regenera, um poder que transforma. Tua palavra, Senhor, ela tem um poder de ferver dentro de nós uma esperança, uma confiança de que as coisas mudarão, não simplesmente porque eu mereço, mas se transformarão porque há um Deus maravilhoso que nos ama de uma forma tão especial. Eu creio no teu amor, meu Senhor. Eu creio no teu amor. Eu creio em um amor que alcança os seus filhos quando esses filhos gritam por socorro. Senhor, tu ouviste a oração, ou melhor, o choro daquela criança quando estava lá, Senhor, naquele lugar, praticamente na iminência da morte. E o Senhor chegou até a sua mãe, a mãe dele disse: olha, o Senhor ouviu o choro da criança. Existem pessoas que estão como crianças, Senhor, não sabem o que fazer, não sabem para onde ir. Tem famílias, meu Deus, que não sabem o que será da sua vida, mas a tua palavra vem hoje dizendo: não sofra antecipado, creia que amanhã Deus estará presente, que o choro pode até durar uma noite. Deus, se eu me desesperar pelo amanhã, é como se eu já estivesse afirmando que o Senhor não vai agir na minha vida, porque eu já estou esperando o sofrimento, não o teu agir. E se todo dia eu viver assim, eu estarei fortalecendo o meu medo, fortalecendo a vida, digamos, no sentido destrutiva, de uma vida já acabada, arrasada, é o que eu estarei, de certa forma, até profetizando sobre mim. Eu quero pensar no hoje. E o hoje, Senhor, é o que eu estou fazendo agora, orando, clamando àquele que é a minha única esperança, e a esperança de todo um povo que se chama pelo seu nome. O Senhor é a esperança dessa família, desta criança, deste avô, desta avó. O Senhor é a única esperança desta pessoa, Senhor, que por conta dessa enfermidade maligna, satânica, terrível, alcançou alguém da família, ou alcançou alguém. Deus, o Senhor é a única esperança. O Senhor é o único que pode trazer a paz, a tranquilidade, a cura e a transformação. Deus, eu sei que muitas vezes parece que o Senhor se cala, mas até o teu silêncio é resposta. Até o teu silêncio, Senhor, virá como o melhor para nós. Porque eu me lembro do teu silêncio para com Marta, a irmã de Lázaro, quando ela pensou que o Senhor tinha chegado atrasado. Tinha sido tudo calculado pelo Senhor, para que a glória de Deus se manifestasse devido aos costumes daquela época. E a glória de Deus se manifestou, porque quando Jesus chegou, ele não estava doente, ele já tinha morrido por 4 dias. E o Senhor chegou e disse: Lázaro, vem para fora. Existe um Deus poderoso que verdadeiramente chama a existência o que não existe. Existe um Deus poderoso, glorioso e santo, que não tem tempo que possa mostrar que já passou, que não tem mais razão e nem como. O teu Deus, Ele é um Deus poderoso. Confie, desperte uma fé que já existe dentro de você, já está dentro de você. Você só precisa despertar esta fé, colocar ela em ação. Ouve o nosso clamor, Pai. Ouve a nossa oração, Deus, porque a tua promessa é que o Senhor ouviria, e eu sei que o Senhor está ouvindo. Abençoa esta vida,
abençoa esta família e esta pessoa, porque eu tenho a plena certeza que o Senhor já nos abençoou, nos ouvindo, em nome de Jesus. Pode continuar. Aleluia. Eu sei que Deus está com você. Você orou comigo, nós oramos juntos. O Senhor disse que Ele está presente quando dois ou mais reúne-se e busca a sua face. Ele disse que se faz presente. Se as coisas estão dizendo que não acredita nisso. Acredita no Senhor. Tudo diz que não, ou parece que o mar não vai. Você conhece essa, você pode cantar. Então adora, Senhor, adora. Sei que não estou só, e o que dizes sobre mim não podem se frustrar. Oh, não, venha em meu favor e cumpra em mim teu querer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. Quem? Deus do impossível. Ele é o Deus do impossível. Hoje a gente não mandou alô para ninguém, quem estava ali olhando não mandou um alô para esses amados, mas eles estão aí mandando sempre um alôzinho, dando um legal para a gente, colocando aí coisas tão maravilhosas. Olha, eu quero agradecer você por ter estado conosco, né? Ter ouvido essa palavra, que essa mensagem possa ficar no seu coração, cada dia e cada vez mais, tá ok? Nós estaremos aqui que dia? Domingo, é isso aí, não é? Então domingo, reúna um amigo, outra pessoa e diz, olha, vamos assistir junto, vamos, tá certo? A família está reunida, então coloca lá o celular ali, então faz como muitos amados que estão fazendo aí, coloca na televisão e estão mandando até, né, uma selfie mostrando que está presente, que estão assistindo, legal, né? Tenho gostado de ver isso aí, tá bom? Que Deus possa estar permanentemente no teu coração. Tua família é de Deus, você pertence ao Senhor, não é? Daqui um dia a gente vai estar cantando os corinhos mais fortes, os hinos mais abençoadores, né? Ou de quem é a sua vida, né? De quem é a sua família. Então, tá certo? Então Deus abençoe a tua vida, fica na santa paz do Rei Jesus. Até domingo nós estaremos juntinho com você, tá certo? Beijão no seu coração, o Espírito de Deus é contigo. Fica na paz do Rei.